Pessoal, nesse vídeo eu vou reunir os conceitos que nós vimos ao longo do curso para apresentar um exemplo prático de uma página HTML, onde a gente vai utilizar o JavaScript para alterar o comportamento da página, né? Então a gente vai inserir conteúdo dentro dos elementos HTML da página, para a gente ver aqui um exemplo prático funcionando, utilizando os conceitos de programação orientada a objetos. A gente fez ao longo dos vídeos anteriores classes mais simples, apenas para exemplificar cada conceito. Agora eu vou reunir tudo isso num conjunto de três classes diferentes, pelo menos três classes diferentes, em arquivos separados, para trabalhar com uma aplicação ou com uma funcionalidade que a gente pode interagir com ela diretamente dentro de um arquivo HTML. O que a gente vai desenvolver vai ser um simulador de financiamento de modo geral, que pode ser para um financiamento de uma casa ou apartamento, por exemplo. Você quer utilizar uma página HTML para verificar quanto que você ficariam as parcelas de um financiamento de um determinado bem. Então, vou começar esse exemplo do zero. Aqui tenho aberto uma pasta dentro do meu VS Code, ela está vazia. Vou criar um arquivo index.html, digitar aqui o exclamação, barra, ele já inseriu aqui um código inicial. Vou alterar o title para simulador financiamento. Como eu estou utilizando Live Server, eu vou nesse momento salvar esse arquivo e pedir para ele rodar aqui dentro desse navegador. Aqui ele está mostrando uma página antiga, mas na hora que eu abrir essa página aqui com o Live Server, vai ser carregada uma nova aba. Então vem aqui, Open with Live Server, vou fechar a aba antiga e a gente tem então aqui nosso simulador de financiamento. Eu vou abrir aqui a console para a gente inspecionar se existe algum tipo de erro ou algo do tipo. Aqui a única coisa que foi feita foi alterado aqui o título aqui da nossa barra. Aqui eu vou criar um código bem curto em CSS, apenas para estabelecer a cor de fundo aqui da nossa página. Eu vou escolher uma cor azul. Posso clicar com o mouse, parar o mouse aqui em cima, escolher um azul mais escuro, mais claro, como achar melhor. Ctrl S aqui, nossa página já mudou o fundo. Vou escolher aqui a cor da fonte, vou deixar como branco mesmo. E vou escolher aqui uma fonte de tamanho 11. Aqui a gente pode verificar já o resultado colocando aqui, por exemplo, a tag H2 e colocando o texto simulador de financiamento, sistema de amortização constante. Deixa eu só clicar aqui para aumentar essa área. Existe um sistema para você verificar quanto fica o valor das parcelas, pessoal, aqui. As parcelas elas começam com um valor mais alto e vão decrescendo, vão decaindo esse valor até o final. E a amortização, que basicamente é quanto vai ser abatido do saldo devedor de um financiamento, ela vai ser constante. Então a gente está fazendo um simulador de financiamento utilizando esse sistema de amortização constante, chamado aí de SAC. Salvei. Aqui então a gente está com esse fundo dessa cor, a letra desse tipo, esse tamanho e esta cor também. Eu vou inserir agora alguns campos do formulário da nossa página HTML. Então vou inserir aqui um input, vou colocar um ID, que é o texto que será digitado para obter um valor de financiamento. Eu quero financiar, por exemplo, R$100.000. O texto que a pessoa digitar dentro da caixa de texto aqui desse input vai ser identificado aqui por esse ID, como esse elemento significado pelo ID texto valor. O tipo desse input é text e eu vou colocar um placeholder que basicamente é só para aparecer ali um texto dentro da caixa de texto.
A gente já vai ver isso aí. Então aparece aqui esse input, esse aqui é o placeholder, valor do bem. Eu vou copiar e colar esses inputs aqui para ficar mais fácil e não precisar digitar tudo de novo. Então eu vou colocar mais 3. Se eu salvar do jeito que está, vocês vão ver que vão aparecer 4 inputs aparentemente do mesmo jeito, mas esse cara aqui ele vai ser um texto onde vai ser identificado por um input que é responsável por guardar ou para receber um valor de entrada. Então aqui ele tem identificação que é um texto de entrada. Por que eu estou usando o nome texto? Porque quando a gente digita alguma coisa aqui, um valor 30 mil, ele vai ser enviado no nosso código JavaScript na forma de texto, na forma de uma string. Então por isso que eu estou colocando aqui que isso aqui é o texto que recebe o valor do financiamento. Esse elemento, esse input aqui, a identificação dele é um texto que recebe a entrada. Esse aqui é um texto que recebe a taxa de juros. E esse daqui, o último input, é o prazo do financiamento. Eu quero financiar por 100 meses, 200 meses e assim por diante. Aqui eu posso mudar então os valores do placeholder, valor da entrada, a taxa de juros e também o prazo em meses. A taxa de juros aqui já é em percentual, né? Quantos por cento que você tá? Então aqui, por exemplo, eu quero financiar um imóvel que vale 100 mil reais, eu vou dar 20 mil de entrada, ele vai ter uma taxa de juros de 1% ao mês pelo prazo de 120 meses. Ok? E essa taxa de juros ela é mensal. Então, se você, nesse nosso simulador, se você tem uma taxa de juros anual de 12%, tu vai dividir esses 12% por 12 meses e a gente teria então 1% ao mês. Agora eu vou colocar logo abaixo aqui um botão para a gente calcular as parcelas, utilizando esse simulador baseado nesses valores que serão inseridos dentro desses inputs, desses 4 inputs. Então aqui eu tenho um button, vou colocar um ID para ele, que é um botão calcular, para identificar esse botão, e ele vai ter um texto aqui que é simplesmente calcular. Aqui está o nosso botão logo abaixo. Além disso, pessoal, quando nós calcularmos esse financiamento, pode ser que exista uma opção, a pessoa queira utilizar uma opção de financiamento com carência. O que é isso? Eu fiz um financiamento em 120 meses, mas eu queria ganhar 3 ou 4 meses de carência, não precisar pagar as parcelas nesses primeiros meses. Obviamente que os juros vai estar correndo nesses meses, mas ele vai começar a pagar a parcela só a partir do quarto ou quinto mês. Então, por esse motivo, logo ao lado aqui desse botão calcular, eu vou colocar aqui um outro input que é do tipo checkbox. O ID dele, eu vou identificar que esse input ele se refere a um input que determina se o cliente quer com carência ou não. E aqui ele vai ter um texto logo após esse checkbox com essa pergunta aqui, com carência? Então vai ficar algo desse tipo, que pode ser clicado aqui, se você quer simular esse financiamento com carência ou não. Na sequência, eu vou criar uma lista suspensa, porque a pessoa pode escolher quantos meses ela quer de carência. Então aqui eu vou ter um label, ou melhor, eu tenho um select, o ID desse elemento HTML eu vou chamar ele de lista suspensa, e aqui eu vou colocar algumas opções. A primeira opção eu vou colocar o valor igual a 2 e ela vai aparecer ali dentro das opções da lista suspensa como 2 meses.
Vou copiar e colar para não precisar digitar tudo isso novamente. E vou colocar essas opções aqui, 2, 3 e 4 meses. Então, se nós observarmos aqui, eu tenho agora essas opções. Escolher 2, 3 ou 4 meses. Só que eu só quero que isso apareça se alguém clicar no com carência. Se o usuário não clica nessa opção, não tem por que aparecer essas opções aqui, 2, 3 ou 4 meses. Então, para essa lista não aparecer já assim que a página é carregada, eu vou colocar aqui essa palavra hidden, Ctrl S. Então, essa lista suspensa, ela começa oculta. Ela existe aqui no código HTML, mas ela não está sendo exibida. Quando alguém clicar aqui, ela pode ser exibida, vai ser exibida a partir do momento que for clicado. Só que para isso a gente vai utilizar o código JavaScript, usando um método aqui que vai ficar monitorando, né, esse clique do mouse, um listener. Toda vez que alguém clicar, aí ele vai alterar essa propriedade aqui, esse hidden, para que a lista seja exibida. Se a pessoa desmarca, a lista volta a ser oculta novamente. Então, para alterar o comportamento aqui dessa lista suspensa na nossa página HTML, eu vou aqui criar um arquivo chamado index.js para inserir o nosso código JavaScript. Eu não posso esquecer de acrescentar aqui embaixo, antes do finalzinho aqui da fechamento do elemento by, a indicar onde está esse código JavaScript. Okay? Então, ele está na mesma pasta que o index.html, porém com o nome index. A gente pode testar se esse código está sendo chamado corretamente dentro da página HTML. Sim, ele está funcionando, está sendo executado sem problema nenhum. E o que eu posso fazer agora, como eu comentei com vocês, primeiro caso, já tratar desse comportamento desse checkbox aqui. Como vocês já devem ter aprendido em um outro momento aí com a linguagem JavaScript, a gente pode utilizar uns métodos chamados listener, que eles ficam monitorando uma ação em cima de um elemento DOM, um elemento aqui da nossa árvore DOM, ou a árvore de elementos HTML. Quando eu clico aqui em elementos, no meu inspector aqui, do navegador, aqui eu tenho uma estrutura na forma de árvore, né, que são os elementos HTML, e observe que aqui dentro do body, o corpo do HTML, eu tenho lá o H2, os inputs que foram colocados, e eu tenho aqui um dos inputs que é o type checkbox. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o JavaScript primeiro tenha acesso a esse elemento, a esse input, utilizando esse id com carência. Então, eu venho aqui, vou criar uma constante, vou chamar ela de com carência e vou utilizar aqui document. Quem que é o document? É o documento que contém esse código HTML. Vou chamar o carry selector para selecionar dentro desses elementos que constam nesse documento. Eu quero um elemento onde o id é igual a com carência. Então, ele selecionou aquele elemento que eu mostrei aqui para vocês, que é esse input com carência. A partir desse momento, eu posso agora utilizar o meu listener. Então, se eu venho aqui e pego esse elemento com carência, okay? Esse objeto aqui, o retorno desse método carrySelector foi um objeto. Nós utilizamos nos outros vídeos objetos que foram instanciados a partir de classes que nós declaramos. Mas nesse exemplo, eu estou utilizando um resultado de um método chamado carrySelector, que ele está retornando um objeto. Eu não instanciei, porque isso foi feito de maneira interna pelo JavaScript, mas o resultado aqui é um objeto, eu posso tratar esse objeto como qualquer outro objeto, utilizando as propriedades e os métodos dele, como a gente viu ao longo dos vídeos sobre programação orientada a objetos. Então, utilizando este objeto com carência,
eu vou utilizar adicionar um listener. Então, eu vou utilizar um método chamado add_listener. Observe que isso aqui é um método associado a esse objeto, ok? Estou chamando esse método para adicionar um listener que basicamente é um monitoramento, uma verificação sempre que acontecer uma ação em cima desse elemento. E qual é o tipo de ação? Aqui ele está falando qual é o tipo. O primeiro parâmetro ali, eu tenho que indicar qual é o tipo de ação. Se é um clique de mouse, se é uma mudança de alguma coisa. No meu caso aqui, é quando ele muda o estado. Se alguém clicou e ele está como checado ou não. Porque ele é um checkbox. Ele pode ser verificado ou checado ou não. Então, aqui eu vou utilizar um parâmetro chamado change. Sempre que mudar o estado desse elemento, sempre acontecer uma mudança. E eu vou adicionar então uma função. Para que eu estou adicionando essa função? Essa função vai determinar o código que vai ser executado sempre que ocorrer uma mudança. Então, essa função, como eu estou declarando ela aqui dentro como um parâmetro desse método que é o add_event_listener, eu não preciso colocar o nome da função aqui, eu não coloco o nome da função, simplesmente coloco o function, já coloco a lista de parâmetros e o código da função. Porque nesse momento aqui eu estou declarando a função, passando ela como argumento para esse método event_listener, e ele mesmo vai tratar de chamar e executar essa função lá dentro. Então aqui eu simplesmente faço function, abertura e fechamento de parênteses. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para não esquecer. E o que eu vou verificar? If, this. Lembra que nós já utilizamos isso aqui na nossa programação orientada a objeto. Quem é o this? É uma palavra reservada que indica que é este objeto. Mas quem que é esse objeto? O objeto que estiver chamando essa função. Então, no caso, é o concarência. Aqui. O concarência é um objeto que tem um método add_event_listener. Esse método está monitorando. Ele adicionou um listener que vai verificar se houve mudança nesse checkbox ou não. E se houver uma mudança, vai ser executado esse código. Então, estou falando assim, se este objeto, onde está acontecendo essa verificação, onde o listener está vinculado, se esse objeto estiver checado, tiver com essa marquinha aqui, if this ponto checked, então eu vou tomar uma decisão. Se não, será tomada outra decisão. E qual que é a decisão? Se ele tiver checado, é porque o cliente quer utilizar concarência. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o lista suspensa, um objeto HTML que está oculto aqui nesse momento, ele precisa ser removido. Eu vou utilizar a opção remove attribute hidden. Na verdade, ele não vai ser removido o objeto, vai ser removido o atributo hidden. Observe que aqui coloquei esse atributo aqui, hidden, dentro do elemento lista identificado por lista suspensa. Eu quero remover esse atributo para que ele seja exibido aqui sempre que alguém clicar nesse elemento. Só que eu estou tentando chamar um objeto chamado lista suspensa, mas eu esqueci de primeiro obter esse objeto, instanciar o objeto lista suspensa. Então eu preciso aqui instanciar um objeto chamado lista suspensa, utilizando a mesma ideia que eu fiz aqui em cima, document.carry selector, só que agora eu vou escolher um elemento identificado por lista suspensa. Aqui, o que eu estou utilizando aqui dentro de argumento veio daqui, essa identificação. Aqui tem que ser exatamente a mesma. Vou até copiar e colar para garantir. Okay? Aqui, com carência, copiar e colar para garantir que seja exatamente o mesmo. Agora, aqui eu tenho esse objeto lista suspensa, ele foi obtido a partir
do resultado desse método, eu vou remover o atributo dele. Se não, vou copiar e colar aqui para simplificar. Esse lista suspensa, nós vamos utilizar um set attribute. Olha aqui um método set. Lembra que a gente viu num vídeo sobre getters and setters? Os métodos set são para atribuir alguma coisa, o get para obter. Eu vou atribuir um atributo que é do tipo hidden com o valor. Vamos testar. Ctrl S. Quando eu clico em concarência, ele apareceu algum erro aqui indicando que na linha 6 do meu código, esse remove attribute não é uma função ligada à lista suspensa. Vamos verificar por que isso aconteceu. Na verdade, foi digitado errado isso aqui, né? Attribute. Vou fazer isso aqui novamente. Remove attribute. Ctrl S. E agora vamos testar. Quando eu clico em concarência, isso aqui foi verificado, ele passou como verdadeiro, né? Este objeto está checado. Removeu o atributo hidden, apareceu a lista suspensa. E quando eu desmarco com carência, era para desaparecer. Aqui aconteceu o mesmo erro, porque aqui está digitado errado. Vamos corrigir igual nós fizemos ali anteriormente. Aparece a lista, desaparece a lista. Então aqui nós já implementamos o listener do concarência. Bom, basicamente esse é o final da primeira parte desse simulador de financiamento que nós estamos escrevendo em JavaScript e exibindo aqui nessa página HTML. Depois eu vou continuar a implementação dele, criando classes e usando a ideia de programação orientada a objeto em um outro vídeo.